Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Andrade aqui pelo canal do YouTube @EduAndradeBR. Então nós estamos aqui em mais um vídeo neste dia de hoje em que 13 governadores, mais o governador do Maranhão, Flávio Dino, fazem aí uma carta que ameaçam os manifestantes e a manifestação do dia 7 de setembro, em que Sérgio Reis convocou algumas pessoas do agronegócio brasileiro, as pessoas que estão aí mais à frente, que têm a maior visibilidade, para fazer um acampamento dentro de Brasília e dar ali 72 horas, no caso 3 dias, para que as autoridades tenham alguma forma de se manifestar a favor do recebimento, do acolhimento do pedido de impeachment dos dois ministros do STF, Barroso e Alexandre de Moraes, pelos malfeitos que eles têm feito aí contra a nossa Constituição e a favor de um estado de exceção, do ativismo judicial, que já está se perpetuando dia após dia, está se perpetrando vontades alheias a pessoas e contra grupos ligados ao presidente Jair Messias Bolsonaro, do qual essas ações estão ligadas desde prisões, na verdade, ilegais, como do jornalista Oswaldo Eustáquio, como do também deputado federal, ainda em exercício, ainda com mandato, Daniel Silveira, da ativista Sarah Winter, também ligando, e ontem, inclusive, o TSE fez lá um pedido, através do ministro Salomão, que tirasse do ar todas as vaquinhas e todas as plataformas de recebimento de recursos, tanto do Terça Livre como do canal Te Atualizei, e diversas outras páginas ligadas a Bolsonaro, ligadas à direita, ligadas ao conservadorismo, que tirasse do ar. E depois dos governadores, inclusive o senhor Flávio Dino, fazer diversas acusações a Bolsonaro de fascista, de ditador, inclusive na época da campanha, fizeram essa tentativa de assassinato de reputação, chamando Bolsonaro de homofóbico, chamando Bolsonaro de racista, de também machista, e diversas outras formas aí de rotular pessoas fizeram com ele. E agora Flávio Dino se junta com mais 13 governadores, perdão, e fazem aí uma carta dizendo que podem usar as forças das PMs estaduais para que possa conter aí as pessoas que queiram se manifestar ou alguém que se manifeste contra os dois ministros do STF, não é contra o STF. E aí ele tem algumas falas. Vamos ver aqui o vídeo no qual o nosso governador Flávio Dino e mais 13 outros governadores, deixa eu achar aqui onde estão, está aqui, ó, navegador, e vamos ver o vídeo aqui, fazer a transição aqui para vocês verem. Roberto Passou Barroso. na A CNN. nota diz que o Estado Democrático de Direito só existe com um judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Sobre isso eu converso agora com o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, exatamente um dos governadores que assinaram essa nota. Governador, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Qual é a preocupação de vocês ao lançar essa nota de defesa do Supremo e do Judiciário, governador? Espera aí rapidinho, que ele já diz que é em defesa do judiciário. E aí, não é em defesa do povo. O povo pode ter todo tipo de opinião, todo tipo de vontade, todo tipo de forma justa, de forma digna, de forma ordeira, de buscar os seus direitos. Mas aqui agora, esses 13 governadores estão lutando pelo direito da casta do judiciário. Vamos adiantar aqui a entrevista. Boa noite, um prazer falar com você, Márcio, com todos que nos acompanham. De fato, nós estamos vendo uma escalada de ameaças contra ministros do Supremo, contra a própria instituição. Então, ele faz uma menção primeiro aos ministros. Essas ameaças, elas não acontecem de maneira gratuita, porque agora avançou-se em vários largos passos à medida que dois ministros sozinhos, sem nenhum tipo de manifestação do Ministério Público, sem nenhum inquérito de alguma polícia, apenas pela vontade deles mesmos,
abrir o inquérito contra o presidente Bolsonaro, uma investigação contra o presidente Bolsonaro, sem consultar nem o Congresso e também passando por cima do que manda a Constituição. Vamos ver o que Flávio Dino está falando mais em defesa dos juristas, em defesa destes ministros. Seguidamente, desde palavras ásperas, que alguém eventualmente poderia considerar inerente à vida democrática, mas não são nesses termos, até mesmo ameaças físicas. Outro dia, uma pessoa alvo de um mandado de prisão, ao ser preso, resolveu citar o nome da esposa do ministro do Supremo numa espécie de senha, sabe? E aí, mais uma vez, aí ele toca numa mentira. Não tem nada a ver com senha. Absolutamente nada a ver com senha. Absolutamente não toca também no nome da esposa do Alexandre de Moraes. Quem faz isso é o Roberto Jefferson, que foi preso, presidente de partido, o partido que se coloca à direita. O único partido brasileiro que diz nós somos de direita é o PTB, perdão. Então, o Roberto Jefferson, a fazer isso, ele fala que é o maridão da dona Vivi, porque a Vivi, que o Roberto Jefferson se refere, tem ali um escritório de advocacia que, segundo Roberto Jefferson, há indícios que eles estão aí, é um escritório que está fazendo trabalhos e respondendo em processos que estão no STF, que diretamente chocaria com conflitos de interesse e impedimento de poder movimentar ali a justiça em prol de alguém que esteja tão ligado ao ministro. Então, por isso é a fala que o Roberto Jefferson utilizando o esposo, né, da dona Vivi. Ele não fala um tom jocoso, não fala em um tom de ameaça. Ele apenas expõe que há esse tipo de conflito de interesse e que qualquer que tenha uma esposa que esteja ali trazendo algum tipo de conflito de interesse, que possa fazer alguma sentença e mudar ali o destino da justiça e levar o destino de quem tem mais network, de quem tem mais contato, de quem tem mais influência. E aí, neste ponto, Roberto Jefferson fala sobre o esposo da Vivi, então, da dona Vivi. Então vamos esperar aqui ver o que mais Flávio Dino tem para ficar totalmente alvoroçado e chateado. Vamos ouvir mais. Se lá para quê? E isto ameaça o bom funcionamento do judiciário. O judiciário é um poder desarmado, precisa, portanto, de serenidade, de paz, para exercer a sua função com... Então, assim, ele coloca que estar desarmado é algo insuficiente, é algo ruim, é algo que traz ali várias formas de vulnerabilidade. E na hora que fala do armamento de pessoas, ele é contra o armamento de cidadãos. Então, já há mais uma contradição ali. E ele fala sobre uma questão de paz. Quem não traz paz é o próprio judiciário. Quando abre inquéritos sem respeitar o rito processual legal, sem respeitar as casas constitucionais, e aí quem está tirando a paz são eles mesmos. Não que alguém esteja indo lá no STF provocar, não que alguém esteja lá no STF fazer qualquer tipo de desacordo ou tentar alguma linha de desarmonia. E aí, mais uma vez, Flávio Dino fica aí com um ar de estou sendo um defensor de juristas, de pessoas do STF. E mais uma vez ele está aí criando arroubos, criando aí pensamentos aleatórios para tentar justificar o injustificável. Independência. E isso é vital, inclusive, para combater as incertezas políticas que dificultam hoje a vida econômica e social no nosso país. Governador, são 27 governadores no Brasil, ou seja, 13 não assinaram. Esse é o tamanho do apoio do presidente Bolsonaro hoje? Então vou pausar aqui, fazer uma pequena transição. E aqui são os nomes, ó. Quem assinou foi o governador Rui Costa da Bahia, Flávio Dino do Maranhão, também Nordeste, Paulo Câmara do Pernambuco, também Nordeste, João Dória de São Paulo, que era o Bolsodória, agora já é um pré-candidato a presidente, é um presidenciável. Outro presidenciável aqui é o Eduardo Leite, do Milk, lá do Rio Grande do Sul, que também é um pré-candidato à presidência. Camila Santana, do PT do Ceará. João Azevedo, aqui da Paraíba. Renato Casagrande, do Espírito Santo.
Temos também o Wellington Dias, do Piauí, aqui, vizinho do Maranhão. Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Renan Filho, de Alagoas. Belivaldo Chagas, de Sergipe. Ibanez Rocha, Distrito Federal. E Valdez Góes, do Amapá. Então, nós temos aqui um time de pessoas, de governadores que já estavam contra o presidente Jair Messias Bolsonaro lá atrás, e apenas deram continuidade aí nessa guerrilha. E agora vamos terminar aqui de olhar essa entrevista do governador Flávio Dino. Eu creio que não é possível distinguir assim, Márcio, porque talvez um ou outro não tenha assinado por outros fatores. Eu acredito mesmo, com esta convivência que tenho direta com todos os governadores do país, que absolutamente ninguém apoia essa ideia de emparedar, ameaçar, coagir, agredir a Suprema Corte brasileira. E isto é... Ninguém faz isso, Flávio Dino. Ninguém faz isso, Flávio Dino. As pessoas estão defendendo a Constituição, que você faz assim para ela, ó. Que o senhor faz assim para ela, ó. Que ela está dando com os papéis no seu rosto, com as letras enfiadas nos seus olhos, e o seu cérebro se nega. O seu cérebro se nega a conceder a verdade, a admitir a verdade. Então isso não se faz, governador Flávio Dino. Tenho todo o respeito por Vossa Senhoria, tenho até admiração pela sua formação, mas a forma com que você conduz e da forma que você distorce os fatos, isso é de se retirar até mesmo algum tipo de respeito. Porque quando se trata de algo voltado ao caráter, a ter ali uma responsabilidade, a ter um apreço à verdade, muitas coisas voltadas ao caráter das pessoas se caem, muito da confiança se quebra. Então espero que o senhor comece a construir uma nova visão mais alinhada com a realidade, mais distinta aí de narrativas falsas, falaciosas, mentirosas, e também aí que querem criar um artifício que o senhor sempre busca, que é judicializar as coisas e trazer discussões que não têm peso no mundo real, mas criar uma narrativa de um monstro, criar um monstro aí ilusório para trazer essas instabilidades e também conseguir aí, ou tentar desgastar o presidente da República. Vamos escutar mais um pouco da sua fala, governador? É ditatorial, e isso é inaceitável, de modo que eu considero que mesmo 14 tendo assinado, que é a maioria e com alta representatividade, acho que outros tantos também apoiam esta posição, e creio que fica claro que não será um cabo e um soldado que vai fechar o Supremo Tribunal Federal, e os ministros terão sim a proteção policial, se for necessário, para garantir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal com independência, como o Brasil precisa. Agora, governador... E aí ele cai em diversas contradições. Ninguém fala em fechar Supremo com cabo e um soldado, que isso foi uma fala isolada lá atrás, uma força de expressão de Eduardo Bolsonaro. Ainda Bolsonaro sequer tinha assumido ainda a presidência. E aí vem mais uma vez fazer esse tipo de conversa, de puxar ali, de desenterrar defunto, falar em ações ditatoriais, sendo que está se respeitando a Constituição. Jair Messias Bolsonaro e seus apoiadores respeitam a Constituição. Qualquer fala que não seja vinculada a uma reação de ações ditatoriais do STF, qualquer fala dentro desses, que esteja fora desse espectro de ações irregulares, de um inquérito das fake news, que chamou-se do inquérito do impossível, que está aí até hoje prendendo pessoas, que hoje, mais uma vez, a gente tem um presidente de partido e ex-deputado federal preso, temos um deputado federal por conta desse inquérito do impossível, aí aberto, inquérito não só das fake news, mas também o inquérito da segurança nacional, em que queiram prender pessoas que falam mal do STF, quando essas pessoas estão falando apenas de ações de ministros. E aí a gente tem uma série de arroubos aí, que não tem nada a ver com ditadura, e nem com ações de um ditador, e muito menos que Bolsonaro seja um ditador. Ele está agindo estritamente dentro das 4 linhas da Constituição, como ele bem fala. Ele não está agindo fora
Ele não está ali colocando de lado o Congresso, muito menos o Senado para abrir esse pedido de impeachment. Ele está agindo dentro do que manda a lei, conforme a lei. Ele não colocou o Exército na rua. Ele não está dizendo que o Exército vai lá e tirar os 11 togados e porque a vontade dele quis assim e ele teve que agir dessa forma. Não, ele não está fazendo isso. Ele não está deixando de cumprir nenhuma ordem judicial do STF. Ele não está deixando de homologar nenhuma lei que seja promulgada ali pelo Congresso, pela Câmara Federal e o Senado. Ele não está deixando ou tendo ali, botando o Exército para soltar nem Roberto Jefferson, muito menos Daniel Silveira, e nem usou isso para soltar Oswaldo Eustáquio, e muito menos para tirar esse processo aí que não tem nenhum tipo de formação em que você pode, formação jurídica, baseamento, nada baseado no que concerne a nossa Constituição e nossas leis, nada disso, não está baseado em nada em que o nosso Código Processual Penal, Civil, eu sou leigo nessa parte, não vou saber qual é o específico, mas creio que esteja mesmo vinculado à Constituição. E aí nada dessas configurações estão sendo respeitadas, e aí estão jogando fora a possibilidade de termos um país que esteja em paz, que esteja realmente trabalhando pelos brasileiros, para que a gente possa sair dessa pandemia, que a gente possa reaquecer nossa economia e que a gente possa fazer aí, de fato, o Brasil voltar a respirar. Então, vou deixando por aqui, vou ver aqui se tem mais alguma coisa que Flávio Dino fala e ver para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Senador, o presidente reage ao que alguns chamam de ativismo judiciário. De alguma forma, o senhor consegue entender essa visão do nosso judiciário? Se houver daqui e da colar isto que se convencionou chamar de ativismo ou de ultraativismo, os remédios estão na Constituição. Jamais em marchas milicianas, em ameaçar tocar fogo no Supremo, como fizeram outro dia, cercar a casa de ministro do Supremo, agredir as famílias dos ministros do Supremo. Isso é inaceitável, lembremos. O ministro, o julgador, o juiz precisa de serenidade. Esses atritos podem acontecer na política, mas o judiciário não pode ser levado a isto. Então, se alguém está insatisfeito, se o presidente da República está insatisfeito, ele pode apresentar e deve apresentar, por intermédio de seus advogados, os recursos ao próprio Poder Judiciário, mas jamais recorrer a expedientes ilegais de ameaças, como nós estamos vendo, e que pode resultar, Márcio, numa onda de violência. Lembremos que essas figuras caricatas, estas coisas aparentemente sem importância, já resultaram em grandes desastres na humanidade, inclusive por violência física, em outros momentos da história. Então é preciso levar isso a sério. E por isso essa manifestação dos governadores considero ser de alta importância para proteger institucionalmente o Supremo brasileiro. Pois bem, então, agora para finalizar, o último comentário vai a partir do momento que ele chama um presidente da República e seus apoiadores de serem praticantes de atos milicianos, um desrespeito completo e absoluto, em que fala que o presidente, caso se encontre ou esteja ali se vendo em uma situação de ter os seus direitos e que esteja sendo ali vítima de alguma inconstitucionalidade dos ministros, que ele busque a justiça e seus advogados. Olha só o nível de desconexão da realidade. O presidente está fazendo isso, governador. Ele está fazendo isso. Ele não está fazendo nada além disso. Ele não está agindo fora dessas condições de buscar as instituições para que ele possa ser defendido e que haja o reordenamento da harmonia entre os poderes, que inclusive os senhores, esses outros 13 governadores, estão aí se colocando fora dessa linha de respeitar os outros poderes. O executivo estadual está entrando em uma disputa de uma esfera federal. Ele está colocando, inclusive, polícias que não têm nenhuma forma de trabalhar ou de agir dentro do DF, por exemplo. Não tem como mandar a polícia do Ceará, a polícia da Bahia, a polícia da Paraíba, a polícia do Amazonas.
não tem como mandar do Piauí, não tem como mandar as polícias de lá. Elas não têm autonomia para trabalhar fora dos seus limites geográficos, de suas bordas, que são chamadas lá, dos seus limites, né? Então, assim, não tem. As fronteiras de cada estado é a limitação do que pode agir cada polícia. Então, o senhor já coloca algo inconstitucional de natureza juntamente com essa carta. E aí, governador, nós temos realmente muito o que pensar, nós temos realmente muito o que ser aí para mudar essa realidade. Eu acredito que o senhor saiba o que está fazendo, eu acredito que o senhor tem interesses aí que não são os da lei, de fato, mas os seus interesses de grupo político, dos grupos que representam também esses demais 13 governadores. E espero que o senhor olhe mais pelo Maranhão, espero que o senhor esteja mais atento em trabalhar pelos maranhenses, mais atento às agendas que estão aqui para poder melhorar o nosso estado, para poder melhorar a nossa qualidade de vida, para poder diminuir os nossos impostos, para poder dar mais emprego para o nosso povo, para tirar o Maranhão realmente do fosso da miséria. Hoje nós temos 8 das 10 cidades brasileiras que estão abaixo da linha da miséria. Então, essa é uma prioridade para melhorar o esgoto e o tratamento de água, que tenha realmente um tratamento de esgoto, que não aconteça catástrofes, como foi agora a última, mais recente aqui na litorânea, que vazou lá horas e horas esgoto ali na nova litorânea, na parte nova da litorânea. Então, que o senhor esteja mais vinculado e mais atencioso para essas particularidades do Maranhão, e esqueça um pouco do Brasil, não de uma maneira direta, mas de uma maneira que o senhor faz parte desse Brasil. Então, essa parte que é a sua responsabilidade, que o senhor pegue ela como realmente aquilo que é do seu dever. E você agora que está aqui comigo até esse momento, agradeço que você esteja realmente fazendo parte desse nosso vídeo, e peço que você coloque aqui, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu gostei, que você compartilhe com um amigo, porque o algoritmo do Instagram, do YouTube, vai identificar que isso é um conteúdo relevante, e também eu vou ficar mais feliz para fazer novos vídeos. Então agradeço a todos vocês, até uma próxima. Vamos aí esperar com que o governador Flávio Dino e esses outros 13 governadores queiram trabalhar mais pelos brasileiros, mais pelos seus estados, mais pelo Nordeste, que são em grande maioria governadores do Nordeste, e que a gente possa ter aí um Brasil melhor, um Brasil mais colaborativo, um Brasil em que os governadores queiram trabalhar pelos brasileiros e não por uma causa, e não pelo comunismo, e não pelo socialismo, e não pela linha desse esquerdismo que não tem nenhum tipo de vínculo com a realidade, apenas ações difamatórias, ações aí conflituosas, ações para deixar o caldo ainda mais grosso e a gente realmente, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, ficarmos sem nenhuma representatividade de fato. Um grande abraço, Eduardo Andrade falou aqui com vocês, um grande abraço, tchau, tchau.